Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, o seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje a gente vai tratar de um tema importante, determinante, quando a gente fala de sucesso financeiro, quando a gente fala de prosperidade financeira, porque muita gente fala, olha para o bolso, mas esquece de olhar para cá, para a cabeça, para a mentalidade e para tudo aquilo que você acaba projetando dentro do seu cérebro. E hoje é o dia de falar com o Júnior Silva, psicanalista, mentor e, para os mais chegados aqui, também apresentador da BMC News, do Bem Sucedido, Sou Bem Sucedido. É um prazer tê-lo aqui. Já estava tentando há muito tempo, mas hoje conseguimos. Obrigado, viu, Júnior, por estar aqui com a gente no Papo de Dinheiro. Felipe, é uma honra estar aqui, né, cara? Ser entrevistado por você não é para qualquer um, não. Que alegria, cara. Legal, obrigado, viu? É uma satisfação enorme tê-lo aqui. E só para a gente começar, né? Todo mundo conhece você aqui do programa Sou Bem Sucedido, mas para quem não te conhece, rapidamente, em poucas palavras, em poucos minutos, quem é o Júnior Silva, né? Por que que daqui para frente a gente vai falar bastante sobre esse cenário, sobre essa questão de mentalidade, de prosperidade financeira. Quem é Júnior Silva, de onde veio e para onde vai? Vamos lá, Júnior Silva é psicanalista, eu sou mentor, sou hipnólogo também, né? Também sou especialista em leitura corporal. Comecei minha carreira, podemos assim, se ativar. Eu fui missionário, cara, isso aqui por 15 anos da minha vida. Legal. Eu fui missionário da Igreja Católica e há 10 anos atrás, quando eu saí desse mundo, podemos assim dizer, eu comecei a minha carreira como psicanalista e foi interessante que ao decorrer eu fui para o mundo corporativo, onde grandes empresários, grandes empreendedores começaram a me chamar para cuidar da sua mente, às vezes por causa de uma ansiedade, às vezes por causa de uma depressão, e aí eles foram descobrindo o quanto isso era determinante dentro das suas finanças. E foi aí que deu um boom na minha carreira, né, onde a gente desenvolveu um método próprio para fazer esse trabalho, e a gente começou a fazer um trabalho não só aqui, em mais de 17 países hoje. Ô Júnior, e aí você falou, né, de destravar a mentalidade, falou sobre ganhos financeiros. Sim. A gente ouve muito falar, né, de mentalidade de escassez, de crenças limitantes. Tá tudo na cabeça? Cara, tá. Você sabe que no nosso país, olha que interessante isso, no nosso país a gente não recebe uma educação empresário empreendedor. A gente está falando só de dinheiro. Por exemplo, até para quando a gente casa, se a gente não empreender no nosso casamento, ele vai acabar. Então, assim, aí, quando a gente fala do empreendedorismo, a gente fala em todos os aspectos da vida. No nosso país, a gente não recebe essa mentalidade para que a gente seja um empreendedor. A gente tem uma mentalidade, a gente é educado a ter uma mentalidade operária. Isso seja tanto na escola, ou tanto na faculdade, em qualquer outro lugar, para que a gente sempre possa ter sempre alguém mandando na gente, ou sempre alguém, não que esteja algo errado nisso, e a gente tem essa dificuldade, esse travamento. Então, se você reparar, você vê que dentro do nosso país, que é diferente de outros países que eu atendo, a gente vê pessoas com muita capacidade, o brasileiro ele tem vontade de empreender, mas a sua mentalidade, a sua forma de pensar totalmente atrapalha para que ele possa ter esse êxito. Que forma de pensar é essa, ô Júnior? Porque assim, a gente fala, né, a forma de pensar, a gente fala nessa mentalidade. Quais são esses bloqueios, né, que você identifica? Quais são essas correntes de pensamento Sim. que acabam levando mais para a escassez do que para a prosperidade? Boa pergunta. Se a gente for ver bem, todo brasileiro ele quer empreender, mas ele não quer pagar o preço do empreendedorismo. É arriscado. É arriscado. Então, assim, isso é um fato. Então, quando a gente fala de ser empreendedor, a gente tem que ser disciplinado. E no nosso país a gente não aprende isso, a gente ser disciplinado, né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente pega, por exemplo, o americano, né? O americano, quando ele completa 18 anos, ele vai tocar a vida dele, ele tem que arrumar um emprego e ele vai aprender a investir dinheiro. Hoje não, aqui no nosso país, infelizmente, a gente vê uma galera de 18, 17, 18 anos que já quer comprar um iPhone, não que esteja errado, já quer se meter em dívida. Então, quando a gente fala de mentalidade de escassez ou mentalidade operária, a gente não aprende na prática do que é realmente investir, do que é realmente fazer esse crescimento. Então, quando a pessoa ela descobre esse caminho de que é importante a gente estudar, é importante a gente aprender, é importante a gente investir, a gente se organizar, aí a gente vai começando a entender que tem essas diferenças e essas diferenças são totalmente determinantes a fazer. Lá no Sou Bem Sucedido, a gente sabe que eu não sei se você sabe, mas o programa Sou Bem Sucedido, ele nasceu de uma mentoria, né? Que veio bem antes, onde a gente ensina as pessoas a serem bem-sucedidas em todas as áreas da vida. Então, quando a pessoa ela aprende a controlar a sua ansiedade, quando ela começa a ser organizada, quando ela consegue, por exemplo, saber dar prioridades.
A gente não aprendeu a dar prioridade, né? A gente faz tudo aquilo que é urgente. Então, quando ela aprende todos esses passos, os resultados começam a vir, porque a gente sabe que quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de negócio, se a gente não tiver disciplina, Felipe, nada acontece. Você falou, né, que tá na cabeça, né? E aí eu me lembro, e tenho muito isso pra mim, né? Por exemplo, tô com uma filha pequenininha agora, né? A Melissa, 3 aninhos de idade, e ela é um hardware, né? Sim. É um HD ali vazio, né? Sim. E a gente vai colocando coisas, né? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? O que é legal, o que não é. Tenho essa percepção de que a gente vai colocando as coisas na cabeça das crianças ao longo da vida, a gente, pais, tios, avós, sociedade como um todo, né? Tá aí essa questão, ô Júnior, o que a gente tem colocado, né, na cabeça das crianças para criar essa mentalidade ou essas barreiras. A gente não está instalando os drivers certos na nossa futura geração. Sim. Eu acho que tudo começa lá, né? Vamos falar de psicanálise aqui, né? Tudo começa lá de trás. A gente é fruto hoje do que a gente vivenciou lá atrás, né? Vamos pegar a nossa época. Eu tenho 46 anos de idade. Eu sempre vi meu pai trabalhar muito. Trabalha pra caramba, mas eu nunca vi meu pai saber administrar dinheiro. Eu vou aprendendo com o quê? Com aquilo que tá mais perto de mim. Então eu vi meu pai chegar, quantas vezes eu vi meu pai, não por maldade, porque também ele aprendeu dessa forma, né? Então meu pai falava assim, olha, a vida tá difícil, mas vamos viajar e se Deus quiser a gente resolve depois. Cara, esses drives que a gente tá falando, eu fui aprendendo isso dentro da minha casa. Pra você ter uma ideia... quando meu pai perdeu tudo, a gente passou uma dificuldade muito grande, Felipe, a minha cabeça, ela entendeu de uma forma inconsciente que a minha família foi destruída por causa do dinheiro. Eu tinha problema com dinheiro, você acredita? Para mim, dinheiro era problema, dinheiro era ao contrário de uma família feliz. E foi muita terapia, né? Eu me lembro, Felipe, você tem uma ideia, uma psicóloga minha, ela chegou e fez assim, ó. Ela botou uma nota de R$100, eu era muito novo, botou uma nota de R$100 e falou assim, a nossa sessão hoje vamos começar a fazer pazes com dinheiro. E eu falava assim, não, foi o dinheiro que destruiu minha família. E não foi o dinheiro que destruiu, foi a forma que a minha família administrava. Então eu fui aprendendo que não tem limite, o importante é fazer o que o prazer ele coloca, tá entendendo? Que tudo é muito fácil. E quando eu fui aprendendo a lidar com isso de uma forma mental, dentro da terapia, eu fui começando a colocar as coisas dentro do lugar. E tanto que isso me ajudou a colocar dentro das minhas filhas. Eu tenho uma filha de 21 anos. Quando ela começou a trabalhar comigo, eu falei, pai, como é que eu administro o meu dinheiro? Eu falei, filho, olha, você escolhe, eu pago, tudo eu pago. O que você faz? Pega 70% do valor e guarda. E 30% você gasta com o que você quiser. Cara, você acredita que ela leu? Cara, ela tem um dinheirinho investido muito bom até hoje, né? Ela tem um dinheiro investido até hoje. Então, assim, a minha filha mais nova, de 15, 16 anos, ela tem 15 anos, ela falou pra mim assim, pai, eu preciso de dinheiro, então vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Então, porque eu cheguei pra ela, sabe o que eu fiz uma vez, Felipe? Eu falei assim, filha, quer R$50? Pai, eu quero. Eu falei, Ana Laura, você ajuda o pai aqui hoje? Ajuda. Ela ajudou, eu dei 200 pra Ana Laura. Eu falei, mas por que a Ana Laura ganhou 200 e eu ganhei 50? Mas você ganhou 50, Ana Laura conquistou 200. Se você quiser conquistar, você tem que fazer por onde? Então a nossa mentalidade hoje, Felipe, ela é muito trabalhada de uma forma que lá na frente gera uma consequência de a gente não administrar. Quantos pais, por exemplo, não ensinaram aos seus filhos que dinheiro tem que ser administrado? A gente aprendeu que tem que ser gasto, né? E aí entra aquela questão, o dinheiro é sujo, né? Exatamente. Tem uma raiz disso, né? Que, claro, é sujo mesmo, se você for pensar, né? Troca de mão, todo mundo põe a mão, cai no chão, vai pra aqui, vai pra lá. Ele é sujo, né, no contexto. Mas aí o pessoal já fala, não, dinheiro é sujo, então não quero nem perto de mim. E não traz essa percepção, né? Eu tinha isso. Não põe na boca que é sujo. Exatamente. Isso, tanto que você pega, por exemplo, você fala assim, quando você pega alguém que é rica, a pessoa fala assim, mas isso aí é isso, né? O empresário tem esse estigma até hoje que... É podre de rico. É podre de rico, ele abusa das pessoas, ele explora. Gente, eu conheço pessoas bilionárias, tô falando de bilionárias, que se olha pra ela, você não fala que ela tem esse dinheiro. Eu conheço gente, às vezes, que não tem nenhum carro próprio e tem uma arrogância, prepotência muito maior do que aquele cara. Então não é o que eu tenho, é com quem eu sou, né? É que às vezes com o que a gente tem, ele aflora muito mais quem somos, né?
Ô, Júnior, e aí, nessa instalação de drivers, né, mentais e pensamentos, né, a gente não tá full na cabeça com as coisas ruins ou com as formas erradas de lidar, né? Como que é esse processo, né? Como que é esse processo de identificação e troca de alguns gatilhos na cabeça para a gente começar a trilhar um caminho mais bem-sucedido? Boa pergunta. Lá no Sou Bem-Sucedido, essa mentoria que a gente faz, ela acontece 2 vezes por semana de forma proposital. Por que terça e quinta-feira? Porque ela pega a semana, né? Ela dá um espaço e é um trabalho contínuo, cara. A gente precisa ouvir aquilo que é certo, aquilo que é correto, né? Acontece às vezes a gente trazer um ensinamento, vou pegar um exemplo para dentistas. A gente vai lá e ensina um produto de entrada para eles. Cara, eles acabam não fazendo algo, não todos, né? Mas assim, cara, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? E aí você vê que esse autossabotamento ele vai acontecendo. Então, quanto mais a gente vai trabalhando de uma forma pedagógica, podemos assim dizer, a gente vai entendendo e a gente vai construindo essa força do que precisa ser feito. E aí os resultados vêm. Então, hoje a gente vê lá no Sou Bem-Sucedido empresários, empreendedores tendo aumento de 20%, 30% do seu faturamento, sem mudar, às vezes, a estratégia de trabalho, mas a forma que ele administra. Você pega um empresário, quando a gente fala de tempo, a gente pode falar de tempo? Vamos. Cara, o tempo é a coisa mais preciosa do mundo e as pessoas desperdiçam. Será que existe pessoas que não assistem que procrastinam? Talvez não tenha. Talvez a grande maioria. Né? Maioria. E dizem até que é o jeitinho brasileiro, deixar para a última hora. Exato. Mas... E a procrastinação é o que atrapalha. Você pega o celular. Hoje, uma média de um brasileiro, ele fica 3 horas nas redes sociais. Se você pegar isso num mês, quantas horas dá? 3 horas por dia, 30, 60, quase 90 horas. Você dividir por 8, quantos dias úteis eu deixei de trabalhar? Então, quando a pessoa ela tem esse foco e disciplina e ela consegue fazer uma administração do tempo e fazer o que precisa ser feito, cara, aí as coisas começam a acontecer. Quando a gente fala do ambiente familiar, que ele também ele influencia, se a pessoa ela tá bem emocionalmente, que nem se a sua filha ficar doente, você consegue trabalhar em paz? Não, difícil. Você não consegue. Mas, claro, isso acontece por muitas vezes. Mas, agora, se a pessoa ela tem vários problemas que ela não consegue administrar, isso vai trabalhar na produtividade dela total. Então, no Sou Bem-Sucedido, a gente tem uma metodologia onde a gente ensina as pessoas a fazer esse percurso para que ela possa ter o sucesso. Muito bom. Vou para um rápido intervalo, viu, Júnior? Daqui a pouquinho a gente continua o Papo de Dinheiro aqui com o Júnior Silva, ele que é psicanalista, ele que é também mentor, apresentador aqui do Sou Bem-Sucedido na Casa. Continua aí, o papo volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais, falando sobre mentalidade de riqueza, de prosperidade e como mudar alguns drivers na sua cabeça justamente para você alcançar o sucesso financeiro com ele, Júnior Silva, psicanalista, mentor. Júnior, você falava, né, sobre a forma de pensar e aí me pegou uma questão seguinte, tem algumas pessoas que até tentam fazer algum tipo pensamento positivo, lei da atração, essas coisas que a gente ouve muito falar aí, né? Mas efetivamente não consegue ou talvez encontra algumas barreiras. Quando que a gente percebe que é algo mais mental, mais emocional de lidar com dinheiro e não necessariamente uma defasagem, um problema mais técnico ali, né? De saber administrar, de ter competência para implementar o seu trabalho ou até mesmo de conseguir fazer mais dinheiro em determinadas situações. Acho que são 2 pontos importantes. Primeiro é o conhecimento. A pessoa, ela aprendeu. Acho que o trabalho que você faz é um trabalho fantástico, você trazer esse conhecimento e trazer à prática. A questão é, às vezes eu tenho conhecimento, e posso falar uma coisa para você, muitas vezes as pessoas elas têm esse conhecimento, mas ela não tem o preparo emocional para lidar com aquilo, entendeu? Então eu posso dizer para você aí que existe uma grande dificuldade das pessoas fazerem essa administração. Vou dar um exemplo. Você pega alguém que é ansioso, ela vai ter dificuldade de lidar com o dinheiro. Ela vai ter dificuldade. Uma pessoa que... Por que ela vai ter dificuldade? Porque ela muitas vezes ela desconta aquela ansiedade da compra. Tá entendendo? Às vezes de saber dar, porque o dinheiro, ele não é emocional, ele é, né, a gente precisa tratar de uma forma racional. Então, assim, o dinheiro não guarda desaforo.
Então, quantas pessoas eu atendo que ela fala, hoje eu tô triste. Aí ela vai lá e entra num site de compra e vou lá e compro. Hoje eu não tô legal, eu vou dar uma recompensa para mim. Então, se eu não trabalho essa parte mental por muitas vezes, eu vou ter problemas. Você pega pessoas, por exemplo, que trabalham, que mexem com jogo do tigrinho, bets, por exemplo, né? É comprovado em vários estudos que a maioria do tempo que as pessoas jogam é quando elas estão mais aflitas. E é onde elas pegam ali e desperdiçam o seu dinheiro. E tem daquelas formas também naturais. Eu vou comprar isso aqui, eu já vou comprar aquilo ali. E aí o dinheiro vai desaparecendo. Aí o dinheiro ele é racional, mas a forma de lidar é totalmente emocional. Exatamente. E a gente pega o marketing hoje, né? Você pega as propagandas, o que elas querem fazer? Aguçar a sua parte emocional para que você possa comprar. E aí, pensando, né, nesse mindset bem-sucedido, Sim. né? Quais seriam os pilares, né, de um mindset bem-sucedido quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala nessa virada de chave, nessa instalação de novos drivers? Eu acho que o primeiro fundamento é o conhecimento. Eu acho que se a gente não tem conhecimento, as coisas não caminham. O primeiro passo é o conhecimento. O segundo passo é se conhecer, né? Então, assim, eu tenho que me conhecer. Né? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Já atendi vários empresários, vários empreendedores que perderam muito dinheiro porque eles não sabiam o seu limite e não sabiam para onde ir. Então, o primeiro passo, eu ter o conhecimento de como lidar com o dinheiro. O segundo passo é eu me conhecer. Eu acho que isso é algo assim muito importante. E o outro é disciplina. Então, assim, a gente vive numa sociedade, numa época hoje, com muita dificuldade de disciplina. Então, se eu não ter disciplina em outras coisas, eu não vou ter o dinheiro. Então, é conhecer o dinheiro, a gente ter esse conhecimento, o conhecimento de si próprio e disciplina. Eu acho que esses são os 3 pilares importantes para lidar com o dinheiro. Uma questão que eu sempre me pergunto aqui, e aí acho que você é a melhor pessoa para responder, até mesmo com algum caso, se você já atendeu alguém assim, porque muita gente fala o seguinte: devo ter algum problema, porque parece que o dinheiro vem e eu gasto. Parece que o dinheiro vem e eu gasto. Isso está relacionado a, de repente, algum medo de ganhar dinheiro? A pessoa, no racional dela, ela fala, não, eu preciso trabalhar, eu preciso me qualificar, eu preciso crescer profissionalmente, mas um medo de ganhar acaba fazendo com que ela se livre do dinheiro em algum momento, assim, e isso a incapacita de prosperar e de crescer efetivamente, né? Porque talvez ganha muito, mas gasta tudo, gasta até mais do que ganha. O medo leva a esse comportamento também? Leva. Eu vou contar um caso bem interessante que essa semana aconteceu. Olha que legal. É um caso fresquinho. Tem uma pessoa, cara, que ela ganha e perde. Ganha e perde. Então, assim, ela tem uma montanha-russa enorme, ela vai lá, ela começa a faturar, aí ela toma decisões erradas e perde e vai indo. E aí ela falou assim, cara, eu não aguento mais. E aí eu disse para ela o seguinte, falei, se você tivesse uma quantidade de dinheiro e que você tivesse certeza que durante 2 anos esse dinheiro estaria garantido, você manteria as pessoas em sua volta que você tem hoje? Cara, a pessoa começou a chorar. Um cara de 52 anos. E ele falou assim, não. Porque quando ele ganha e quando ele perde, isso sustenta ele manter as pessoas que ele tem medo de perder. Então ele vive num relacionamento tóxico, sabe? Muito tóxico. E que não dá certo. Ele tá com amigos, por exemplo, que não fazem bem para ele. Então se ele ganha dinheiro, ele vai ter vontade de experimentar outras coisas. E mais que ele queira o dinheiro, emocionalmente, de uma forma inconsciente, ele não consegue largar aquela vida que ele tem. Você concorda comigo que quando a gente começa, não só dinheiro, mas a gente conhece outras coisas, eu vou deixando coisas para trás. E às vezes emocionalmente eu não tô pronto para isso. Eu era assim. Eu trabalhei isso dentro de mim. Porque para mim, antigamente, eu com 19 anos, cara, eu já era gerente de uma multinacional. Então assim, eu fui muito precoce. E eu me lembro, cara, que assim, pra mim dinheiro era o seguinte, cara, se eu ganhar dinheiro eu vou perder família. Esse era o entendimento que eu tinha. Eu vou perder família, eu vou perder as pessoas que eu amo. Então, inconscientemente, o que eu fazia? Desperdiçava o dinheiro. Não, peraí, eu ganho, mas deixa eu ficar aqui, porque senão eu perco aquilo. É claro que conscientemente fala, não, mas isso não vai acontecer. Mas quando existe uma dor, Felipe, como é que a gente administra uma dor mal
que está mal resolvida dentro da gente. Então a mente ela pode fazer isso e é muito mais comum do que você imagina, cara. Mais comum do que você imagina. Poxa, então tá totalmente relacionado a também autoestima, a autoconhecimento, a como você também se relaciona com as pessoas. Fazer essa limpa aí não é fácil também, Não né? é fácil, não é fácil. E eu pego muitas pessoas assim, cara, assim, mas é muito comum isso. Vamos falar de grandes empresários hoje que a gente atende. Às vezes eu já peguei empresários que eles não conseguem dar atenção para sua família, porque para eles, já viu assim, ó, ou eu tenho sorte no amor, ou tenho sorte no negócio? É uma palavrinha meio que a gente ouviu muito, mas que muita gente ouviu. Ó, você tem que dedicar uma coisa só na sua vida. Se você dedicar ao trabalho, se você deixar a sua família aproximar, você vai perder dinheiro. E aí a gente vai criando alguns aspectos da gente que isso influencia e que não é verdade, é claro, mas que isso vai totalmente influenciando. E aí as pessoas acham que do desequilíbrio, né? O equilíbrio tá em você talvez ser mediano em tudo, né? E aí você acaba perdendo o bom de um lado, o bom do outro, para tentar manter um certo equilíbrio, ao invés de viver na oscilação. Exato. Desequilibra para um lado aqui, desequilibra do outro lado ali. Por exemplo, é claro que não é as igrejas que ensinam isso, não é a igreja, não é isso, mas isso é interpretação de pessoas. Mas quantas vezes a gente vê pessoas que interpretam de forma errada e falam assim: quem é rico não vai para o céu, quem tem dinheiro não vai para o céu. Aí a pessoa fala o quê? Inconsciente fala, eu quero ir para o céu. Sim. Então deixa eu ficar pobre. Então deixa eu ficar dessa forma. Cara, é muito comum, né? E aí existe uma deturpação da palavra religiosa, entre outras coisas, que faz as pessoas às vezes acreditarem. Você vê como influencia? Então assim, se você juntar bens, você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa prepotente, o rico não entra no céu. Então, quando você vê uma pessoa, às vezes até humilde, que ouviu isso por muitas vezes, ela fala, peraí, como é que eu vou ganhar aqui se eu perco isso? E aí ela tem que aprender a administrar. É mais comum do que você imagina. Ô Júnior, e aí você fala bastante, né, que pelo menos esse círculo, né, de pessoas que você ajuda são empresários, são pessoas mais bem-sucedidas, né, em algum ponto da vida. Isso é natural também da gente poder trabalhar e conversar em pessoas de qualquer nível, seja financeiro, seja intelectual, seja escolar, enfim, a gente consegue trabalhar em amplos aspectos, até mesmo para possibilitar esse crescimento, essa mudança estrutural na vida financeira. Boa pergunta. Hoje, lá no Sou Bem-Sucedido, nós temos hoje empresários que faturam 1 milhão ali por mês, tem empresários que faturam 100 mil, tem outros que faturam 30 mil, eu tenho gente ali que é CLT, tem pessoas que estão procurando, eu tenho jovens. O que é legal é que dentro da linguagem de Sou Bem-Sucedido, ela cabe para qualquer pessoa que quer realmente encontrar, porque não depende do faturamento que eu tenho, mas é da forma que eu penso. Então, se a pessoa fatura 1 milhão, se ela é CLT, não importa. Então, o que é legal lá, Felipe, muito bacana, que às vezes vem um cara lá, ele se inscreve, ele se torna membro. Passa pouco tempo, a mulher dele vem participar. Aí, daqui a pouco tempo, os filhos dele vêm participar. Daqui a pouco vem os amigos dele participar. Então, não tem uma média de qual é a quantidade que eu tenho. O que importa é a pessoa, ela quer em qualquer fase da vida dela. A gente está montando agora um projeto que chama Bem-Sucedido Kids. Que legal. Quero muito tua ajuda até. Porque a nossa ideia é a gente pegar crianças a partir de 12 anos e a gente ter um conteúdo voltado para eles, para que eles já comecem a receber essas informações e poder crescer. Entendeu? Então isso é bacana. Que nós temos membros lá, isso partiu de mim, tá? Partiu de membros que falam assim, filho, você quer mesada? Quero. Então a gente vai pegar, tem o Dr. Luiz lá, bem bacana. Então eu vou te dar 30% da mesada, a gente vai investir, ela abre uma conta para o filho, investir em 30% você pode gastar. Pode ser? Pode. Então, dessa forma. Então, a nossa ideia é fazer que não só a educação financeira, mas a educação de valores e de vida já comece a implantar nessas crianças que estão lá com a gente, que os pais participam, a gente chegar com as crianças aí aprendendo muito mais. Muito bom. Instalando drivers
benéficos aí na cabeça das crianças desde cedo. Exatamente, para ela aprender a administrar o dinheiro. E o exemplo, né? Então, os pais têm que também motivar aí pelo exemplo. Exatamente. Boa, mais um intervalo, Júnior. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui no Papo de Dinheiro. Continue com a gente, é rapidinho, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, conversando com o Júnior Silva, psicanalista, também mentor, apresentador do Sou Bem Sucedido aqui na BMC News. Ô Júnior, um negócio que me chamou muito a atenção no último bloco, você falando, né, sobre o Sou Bem Sucedido Kids, sobre algumas pessoas que traz um, traz outro, traz família, traz amigo, e me chama muito a atenção a questão do próprio ambiente, né? Sim. Que a gente até falava no primeiro bloco, sobre como o ambiente acaba influenciando algumas tomadas de decisões, comportamentos, né? Sim. E até mesmo, principalmente aqui, a gente fala em relação ao dinheiro. Claro que se você se relaciona com o pessoal do boteco, o pessoal quer que você fica no boteco tomando. Você se relaciona com empresários, empresários vão falar de negócio, de faturamento, de crescimento, de prosperidade. Você, como psicanalista, né, qual que é o grau de importância que você dá também para essa rede, né, para esse laço que as pessoas desenvolvem para uma construção de uma vida saudável, uma vida próspera? Felipe, para mim é tudo, cara. Sabe por quê? Sabe que eu Sou Bem Sucedido, né? A mentoria, ela é muito famosa pelo engajamento que a gente tem, né? Nesse offline, entre nós, por exemplo, que muitas vezes a gente nem divulga nas redes. O ambiente, ele faz a pessoa, né? Então, se você for ver bem, é o seguinte, quando você fala de prosperar financeiramente, nem sempre o meio que a gente tá é um meio que fala assim, que legal, vamos investir, ó, cara, não gasta dinheiro à toa não, ou faz isso, aquilo, tal. Isso vai nos influenciando. E quando você tá num ambiente que todo mundo tem o mesmo objetivo, que querem as mesmas coisas, eu falo assim, poxa, eu quero crescer. Aí o Felipe fala, eu também quero crescer. O PH fala, eu quero crescer. Você tá nesse ambiente, ele cria uma força absurda. Cara, é muito forte isso. Tanto que as famílias vão se achegando, os amigos vão se achegando. Cara, para você ter uma ideia, o Sou Bem Sucedido, os membros hoje, 90% ou mais de membros, são de indicação. E o que a gente indica? Aquilo que é bom pra gente. Quando alguém fala, nossa, você tá diferente, cara, o que mudou? Cara, vem cá que eu vou te mostrar aonde eu tô. Então, isso até ajuda os membros a fazer investimento. Por exemplo, lá no Sou Bem Sucedido tem uma regrinha. Quando ela entra, ela tem todo um conteúdo gravado, né? E um dos primeiros conteúdos gravados é ela entender a importância da administração do dinheiro. Isso pessoa jurídica, tá? Tanto que já te convidei para que você possa fazer todo o conteúdo lá, que eu acho seu trabalho fantástico. A primeira coisa que a gente faz para mudar essa mentalidade é o seguinte: você paga boleto? Todo mundo paga. Todo mundo paga, eu pago. Mas a gente tem um índice muito pequeno de pessoas que fazem investimento. Significa que é um meio que eu não estou acostumado ou que muitas vezes não tive contato. Então, todos que entram lá, a primeira coisa que eles fazem, nem que seja R$10 por mês. Estou falando, é verdade, R$10 por mês, eu já tenho que começar a investir. Eu já tenho que entrar nesse meio. Então significa que fala, eu vou investir, mas eu nunca fiz isso. Poxa, mas eu tenho uma quantidade, centenas de membros ali que investem. Eles estão investindo? Então eu também vou. Então são para coisas boas. E aí ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo a fazer investimento. Então, que nem lá nós temos... a pessoa quer comprar passagem aérea. Nós temos lá um grupo lá que vende passagem mais barato por milha. Mas a gente tem um curso lá de milha. Então, galera, todo mundo vai fazer. Então, quando você está num ambiente onde você tem amigos, onde você tem pessoas que você gosta, e elas estão aprendendo um conteúdo benéfico, a força é muito maior. Você imagina você estar num ambiente de 5 pessoas, onde você mais uma quer e 3 não quer. O ambiente fica fraco. Então, eu tenho que estar num ambiente de pessoas que pensam como eu. Cara, é fabuloso. Você vê, a gente vai fazer um evento agora, que você vai ser palestrante. Vou estar lá. Cara, para você ter uma ideia, na pré-venda, em 15 minutos, nós vendemos 50% dos ingressos. Só não vendemos mais porque a gente já vai abrir para venda agora. Tem a próxima etapa. Tem a próxima etapa, mas o ambiente é tudo. Né? Aí, para quem está nos assistindo, pense bem aonde o ambiente que você anda, que isso influencia a tua vida, inclusive financeira. Isso é que é interessante que você falou, né? Essa questão
paga boleto, faz investimentos, e aí vai vir a pergunta daqui a pouco, mas eu só queria deixar um ponto de vista aqui, né? Muita gente paga boleto, né? E se livra do dinheiro, né? Paga o aluguel, paga a escola, paga a faculdade, paga água, luz, telefone e tal, e vai pagando, né? E aí, não se compromete em pagar esse boleto de R$10 para você mesmo, para o seu eu do futuro, né? E é um dos boletos mais importantes. E aí entra a pergunta, Júnior, no reforço de que talvez as outras pessoas acabam sendo mais importantes do que eu. Porque se você não se prioriza, se você não tira a primeira parcela do seu salário, do seu lucro e tudo mais para se pagar primeiro, né? Você está reforçando uma percepção de que o meu dinheiro é para os outros. Eu trabalho o mês inteiro, eu me dedico, eu me esforço, eu ralo pra caramba, mas o meu dinheiro vai para as outras pessoas. Eu distribuo e não me torno importante. Então, é justamente nesse contexto que é a pergunta, né? O papel de você também se autovalorizar. Exato. E você ter a consciência que você é a pessoa mais importante para você mesmo nesse processo de construção, né? Eu dei um exemplo, mas eu queria entender um pouco mais, até com exemplo, se você tiver, claro, desse processo, né, de autovalorização e de não arrogante, né? Não prepotente, mas de você se colocar em primeiro lugar. Cara, aí eu junto com uma pergunta que você me fez, né? Lá atrás sobre o que a gente aprende. Ou seja, se eu faço isso, eu estou ensinando meus filhos a fazer o quê? Mesma coisa. Mesma coisa. E lembre-se que os filhos são uma versão aprimorada nossa. Então ele vai aprimorar esse lado. Ele vai aprimorar esse lado, que é muito pior. Então, quando a gente fala disso, desse alto valor de nós próprios, a gente tem que entender que, assim, não adianta, para mim é hipócrita dizer o seguinte: eu amo o outro se eu não aprendi a me amar. Quando eu vou dar palestras e eu vejo que tem um ambiente, muita gente religiosa, eu falo assim, gente, tá escrito na Bíblia que ama teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar o próximo à medida que eu me amo. Então eu tenho que cuidar de mim primeiro, entende? E os meus filhos, a minha casa, o meu ambiente é o seguinte, que eu tenho que cuidar de mim. Quando eu separo essa parcela que eu coloco, cuidando do meu futuro, significa que eu estou entendendo o valor que eu tenho. Aí vem também juntado as perguntas bem inteligentes que você fez anteriormente e junto aqui. Cara, se eu não sei me valorizar, eu não sei valorizar o que eu tenho. Eu não sei valorizar o dinheiro que eu tenho. Entende? Então, esse alto valor. Recentemente eu comprei um relógio para mim, e eu queria muito comprar um relógio e tal. E eu lembro que antes disso, uma colaboradora minha estava nos Estados Unidos e falou assim: Júnior, traz um relógio para mim. Ela falou assim: mas tem esse aqui que é melhor, é mais caro, tá, mas é melhor. Eu falei, não, mas não é desse que eu estou precisando. Eu preciso de um anterior que eu preciso. Comprei um que eu precisava. Muita gente me criticou porque eu poderia ter comprado. Passou um tempo depois, eu comprei um relógio acima daquele, mas foi um presente que eu me dei, de um valor que eu queria. Falei assim, opa, eu me organizei, eu me preparei e vou me dar esse relógio. Então, esse alto valor, Felipe, ele é muito importante. A gente gasta o nosso dinheiro no mesmo valor que eu me valorizo. Então, talvez, será que eu não estou desperdiçando? Será que eu estou me valorizando muito? Porque se eu estou desperdiçando é porque eu não estou entendendo o valor que eu tenho. E até nesse saber o valor que você tem, né? E achei muito interessante esse exemplo do um presente que eu me dei. Muita gente fica até mesmo meio sem a ação, né? Em se valorizar nesse sentido, de conquistar alguma coisa e se presentear. Isso, claro, até na psicologia tem, né? Você se recompensar, você ter esse reforço positivo, você reforçar hábitos e atitudes que são boas, que são e que trazem energia, que trazem até mesmo satisfação, né? Esse também é um ponto importante a ser trabalhado, Júnior, esse processo de aceitar que você merece ser recompensado, pode ser caro, pode ser barato, pode ser qualquer coisa, mas conquistei alguma coisa que eu coloquei como objetivo, eu vou me recompensar? Exatamente, não é o valor do presente, mas é o significado do presente. Você entende? Então, assim, quando eu valorizo muito o outro, aí eu acho importante linkar isso, né? Para quem é pai e mãe está nos assistindo aqui. Se você não aprende a fazer isso, os seus filhos vão entender também que sempre o outro é mais importante do que ele próprio. Porque meu pai e minha mãe faziam dessa forma, então eu também vou fazer. Então, quando a minha filha chega, eu me lembro que há 2 anos atrás eu me dei de presente um carro. E eu me dei um carro zero.
você tem uma ideia, eu não tinha eu não sempre comprava um carro semi-usado, tava assim, eu me preparei 2 anos para me dar o carro que eu queria. Era o carro que eu queria. Eu fiz aniversário agora esse mês passado, perdão. Entendeu? E sabe o que eu me dei de presente? Um jantar com a minha esposa, sabe onde? Num português, que é porque eu adoro coxinha. Eu gosto de coxinha. Eu fui lá comer coxinha, eu e minha esposa. E eu queria aquilo. Eu tô com uma vontade, vamos lá, eu quero ir lá. Porque senão todo mundo acha que a importância está no valor. E não é isso. É naquilo que significa para mim. Então, se eu não entender esse valor de quem eu significo para mim mesmo, automaticamente o dinheiro vai falar assim, cara, então deixa eu passar, porque nem você se valoriza. E é até interessante, né? Porque a gente falou bastante, inclusive, quando eu estive com você lá, sobre a importância de mais quem está junto com você do que efetivamente dos valores materiais, né? Então, esse jantar de aniversário aí deve ter sido muito especial, cara, porque muito especial. Não troca, né? O dinheiro não troca por quem está do lado. Eu e minha esposa, a gente fala que a gente é feliz no luxo e no lixo. Cara, muitas vezes a gente tá em casa, que nem foi aniversário dela, né? Agora a gente faz aniversário próximo. Ela quis ir num restaurante fora de São Paulo, um restaurante bacana, e a gente foi. Mas no dia antes, cara, a gente tava comendo frango de padaria em casa e batendo papo. E isso é uma delícia. E quando eu pego o meu boleto ali, o meu investimento todo mês ali, que eu pego o meu prolabore das minhas empresas e tal, e eu vou lá e faço, coloco ali pro investimento. Eu também estou investindo em mim e naqueles que eu amo. Entende? Às vezes a gente perde esses valores, né? Todo mundo acha que às vezes o valor está no que eu tenho de caro. E não é isso. É legal ter coisa cara? É legal, mas você entende o que eu quero dizer? Se a gente equilibrar... E esse é o nosso segredo. Quando a gente equilibra os valores, a gente vai entendendo que tudo que a gente vai conquistando tem um valor melhor. É a chave para ser bem-sucedido. Uma coisa é ser bem-sucedido, outra coisa é ser rico, milionário. E muita gente confunde também essas palavrinhas e esses conceitos, né? Exato. Para mim, eu até escrevi um livro. Para mim, ser bem-sucedido é a gente ser feliz em todas as áreas da vida. Não adianta eu ter dinheiro e pagar o melhor plano de saúde se eu não tenho saúde, cara. E até parafrasei o grande e querido Gustavo Cerbasi, ele falou, ser rico é você ter abundância daquilo que te faz bem, daquilo que te satisfaz, Concordo daquilo que te enche, né? Enche o coração, enche a vida. Júnior, mais um intervalo último, daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação do Papo de Dinheiro. Continue com a gente, é rapidinho, a gente já tá de volta. Muito bem, estamos de volta aqui na programação, de volta com o Papo de Dinheiro, conversando com o Júnior Silva, ele que é psicanalista, mentor, apresentador aqui do Bem Sucedido. Júnior, a gente falou bastante, né, de dinheiro, falou bastante de mentalidade, falou de carreira, né? Na sua percepção, no seu conceito, assim, né? Como que você trabalha, né, esse alinhamento, né, de prosperidade financeira, carreira, propósito e tudo isso que a gente vem falando aqui, mas muita gente em algum momento acha que são coisas que não se bicam, não se lidam e que se você é bem sucedido em um, talvez você não seja em outro, né? Como é que você lida com isso? A gente falou um pouquinho, deu uma pincelada, mas eu queria aprofundar um pouco mais nessa pegada aí, nessa percepção de como que lida e como que trabalha com isso na cabeça. Legal. Uma ótima pergunta. Você sabe que nos meus atendimentos, eu atendo ainda hoje e gosto de atender, viu, cara? Eu sou apaixonado de fazer atendimento, isso não abro mão. Quando uma pessoa ela me procura, ela fala assim pra mim, sabe que às vezes a pessoa procura, eu tenho uma ansiedade, eu não tô bacana, às vezes ela quer uma mentoria. Uma das coisas que a gente faz dentro do meu método é fazer que a pessoa ela se torne realmente bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Quando a gente faz um diagnóstico da vida dela, a primeira coisa que a gente começa a fazer é organizar passo a passo, né? E às vezes, essa organização aqui interessante, né? É fazer ela acreditar que isso é possível. Existe uma grande gama no Brasil, no mundo, de pessoas que não acreditam que é possível. Se a gente falar assim, não é possível, isso daí não dá pra ser, isso aí é lorota, e não é. Então, quando a gente começa a fazer essa organização, da gente primeiro entender que às vezes o que é ser feliz pra mim não é pro outro, né? O que é ser feliz pra você? Vamos primeiro entender o que é conceito de felicidade. O que é conceito? No bloco anterior você falou algo bem, bem interessante. Todo mundo acha que ser bem-sucedido é ter dinheiro. Essa é a visão que muita gente tem. Bem-sucedido é quem tem grana.
E quando a gente entende o contexto certo, que é a gente ser feliz nas áreas da vida, a gente tem que trazer as palavras corretas. O que é ser feliz? O que é ser bem-sucedido? E aí a gente começa a fazer esse trabalho parte a parte da vida dela, até na mentoria, que é em grupo que a gente faz, a gente começa fazendo. Que é o que eu fiz na minha vida, né? Eu não ensino aquilo que eu não pratico. Eu acho que seria uma grande hipocrisia, né? Então, dentro da minha vida, por exemplo, cara, eu procuro sempre ter essa organização de dar conta das coisas da minha vida. Então, um exemplo aqui. 9h30 da noite, cara, se você me ligar, se você falar, cara, é urgente, eu vou te atender. Claro. Ô, Júnior, eu preciso falar com você. Mas 9h30 da noite é um combinado lá em casa que eu sou da minha esposa é minha. É o momento de eu cuidar do quê? Do meu casamento. Investir no casamento. Investir no meu casamento, né? Todo dia, por exemplo, eu tenho ali meia horinha do meu dia, principalmente na parte da manhã, é o momento que eu vou cuidar das minhas finanças. Né? Então eu já tenho, claro, tudo programado de pagar, mas o que eu vou fazer com o meu dinheiro, quanto vai entrar, o que eu vou fazer, isso e aquilo, tal. Então eu tenho um momento para cada coisa. Quando você vai para o hospital, você não passa na triagem, e aí você, lá na enfermeira vai saber, isso é urgente, isso não é urgente, isso é eletivo, não é? Então eu organizo o meu dia muito baseado no que é urgente, do que não é, e aí, por exemplo, na hora do almoço, né? Quase 70%, que às vezes não dá, porque tem reunião, tem gravação na TV, entre outras coisas, mas eu procuro almoçar com a minha família, porque é o momento do dia que eu vou conversar com as minhas filhas, com a minha esposa, falar como é que foi seu dia, como é que está, e são essas coisas que a gente ensina, até no meu livro que eu lancei, chama O que você precisa saber para ter sucesso em todas as áreas da vida, a gente ensina esse passo a passo para que a pessoa ela possa colocar. Então, a gente faz essa organização da vida das pessoas, ajuda elas a saber tirar as trocas de prioridade, sabe, Felipe? Então, às vezes a gente troca. Quando a gente troca o celular, prefere ficar no celular do que o teu filho? Não, eu não prefiro, Júnior, eu prefiro ficar com meu filho, mas quantas horas você ficou no celular hoje? Vendo rede social? Tanto? Quanto você ficou com seu filho? Então é toda uma pedagogia que a gente utiliza para que a pessoa ela se organize e consiga entender o valor de cada coisa. E aí você tocou num ponto importante, né? De fazer o que precisa ser feito, né? Eu gosto muito dessa frase, fazer o que precisa ser feito, não apenas aquilo que ou te pedem ou você sabe que é a sua competência ali, né? Nesse aspecto, né? De fazer o que precisa ser feito, muita gente interpreta como fazer coisas que talvez não sejam muito corretas ali, né? Mas você vê a mentalidade do brasileiro, ou das pessoas que você atende, tendo essa percepção de fazer o que precisa ser feito para chegar nesse objetivo, para conquistar alguma coisa, e aí existe alguma implicação ou barreira mental justamente que bloqueia esse fazer o que precisa ser feito? Cara, que pergunta excelente. Você sabe que o nosso país, a gente aprendeu a fazer o que gosta, né? Eu quero fazer o que gosta, eu quero fazer o que é legal, eu quero fazer o que é prazeroso. E nem sempre, cara, o que vai trazer resultado é gostoso fazer. Eu gosto do que eu faço, mas se fosse pra fazer o mesmo que eu gosto, eu ia jogar bola e comer churrasco. Você entende? Então, não, mas é bem isso mesmo. Se você falar pra mim, cara, eu nasci com TDAH, eu nasci com transtorno, né, de déficit de atenção imperativo, tá? Se eu não me tratasse, cara, eu não seria o que sou hoje. Então, assim, pra quem tem TDAH sabe do que eu tô falando. Então, assim, desorganizado, quer fazer só o que gosta, enfim, e entre outras coisas que gosta. Então, assim, eu fui entendendo e fui aprendendo que pra ter o resultado que eu quero, eu vou ter que fazer coisas que não são tão gostosas. Então, se você falar, Júnior, é sério, cara, você gosta de mexer com número? Não gosto. Você foi ruim de matemática. Sei fazer? Sei fazer. Né? Eu faço o que precisa ser feito? Faço, mas eu não gosto de fazer. Então, veja, o meu dia a dia, ele é feito de coisas que eu gosto de fazer e de coisas que eu não gosto. Então, assim, fazer o que precisa ser feito é aquela coisa de missão dada e missão cumprida, entendeu? A gente tem que, às vezes, cara, aprender a tirar essa infantilidade da nossa cabeça. Porque criança faz o que quer. Criança quer fazer. Adulto não. Adulto faz o que é necessário ser feito. Então, vou dar um exemplo para você, assim, muito, muito básico, que é a correria de todo mundo, tá? Quem tem casa? Cara, eu preciso limpar minha casa às vezes. Às vezes a faxineira não faltou, ou às vezes a empregada ela não veio, eu vou ter que fazer aquilo que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito é entender que isso vai me trazer esse benefício. É que a gente aprendeu que o chato não pode ser feito, né? Quando as pessoas te vêem todo dia aqui na televisão, no jornal, fala, cara, esse cara, né, só faz o que gosta. Não é. Quantas pautas você tem que fazer?
Quantas pessoas você fala num dia para você fazer uma entrevista? E é uma estudo. Né? O Eterno, um cara, você é um jornalista fantástico, sou admirador do seu trabalho, e você é um eterno estudioso. Né? Na minha profissão também eu tenho que ser um eterno estudioso. Então, fazer o que precisa ser feito é uma educação que nós precisamos. E aí, trago isso também como parte de uma resposta que você me perguntou. A gente tem que aprender isso, cara. Eu preciso fazer o que precisa ser feito para ter o resultado que eu quero. E aí, até você falou bastante de rede social, né? A gente vê muita gente expondo, né, algumas coisas na rede social, e tem aquela história do palco e do bastidor, né? Sim. Você falou do jornalista, você falou que estuda muito e tal, esse aí são os bastidores, e o pessoal vê o palco, né? Nessa questão da mentalidade, para você crescer financeiramente, né? Claro que você tem que ter exemplos, você busca referências e tudo mais, mas como não deixar contaminar também, né? O palco de um, que acaba sendo, às vezes é o que é mostrado, que é bem sucedido, que é rico, que é famoso e não sei o quê, da sua vida, né? Que você está construindo, que você está num processo, que você tem, às vezes, as suas habilidades, mas também você tem as suas deficiências. Cara, a gente precisa entender que muitas coisas da rede social não é a realidade. Então, assim, eu até fiz uma postagem esses dias, assim, um pouco polêmica, e falei assim, cara, a galera não vai gostar muito do que eu tô falando. Inclusive, pessoas que eu conheço, que fica aquela coisa da ostentação, como se a vida fosse isso. Cara, não é isso. Lá no Sou Bem Sucedido, por exemplo, uma coisa que a gente procura mostrar, qual que é a realidade? Né? Tem dias bons, tem dias ruins, tem fracassos e tem ganhos, e as pessoas, as pessoas mostram o que todo mundo quer ver. E aí, se a gente cai nessa... é um grande problema. A pessoa só está andando de avião, ou a pessoa só está andando no carro. Cara, isso é ilusão. Hoje existe, Felipe, você sabe muito bem do que eu estou falando, tem gente que aluga carro para tirar foto bonita, para mostrar para os outros como se a vida dele fosse a melhor do mundo. E isso não é real. Então, as redes sociais, elas se tornam tóxicas a partir do momento que eu baseio minha vida naquilo que eu estou vendo. Se eu não tenho critério para ver se aquilo é real ou se aquilo não é real. Entendeu? E a gente sabe que não é. Muito artista, muita gente famosa eu atendo, cara. A vida não é isso, cara. Pegando esse gancho, né? Muito artista, muita gente famosa, e naquilo lá que você falou um tempinho atrás aqui, ainda nesse bloco, falando que tem gente que não acredita que é possível e você tem que acreditar no que é possível. Nessas conversas com essas pessoas, né, que acabam tendo um sucesso financeiro, né, por mais que talvez não tenha sucesso em todas as áreas da vida, mas o sucesso financeiro tem. O que a gente extrai delas nessa questão de acreditar, né, que é possível, e de crescimento e de busca de fazer o que precisa ser feito também? Sim. Quando a gente fala de arte, é engraçado isso, é que interessante. Muitos artistas que eu procuro e falam assim, cara, minha vida financeira está resolvida. Agora eu quero ser feliz em outras áreas. Me ajuda a equilibrar? É interessante. E como tem gente que fala assim, cara, eu sou feliz aqui, mas eu não consigo aqui. E assim, eu sinto que eu fui muito privilegiado, assim, de poder atender vários níveis e aprender com essas pessoas também, né? Então eu vejo que, assim, hoje eu vejo muitas pessoas mostrando só o lado bom, né? E aí eu tenho que aprender a ver um pouco desse bastidor também, né? Deixa eu entender como funciona isso. Hoje todo mundo acha, eu tava conversando com o Luiz hoje, né? E a gente falou o seguinte, tem muita gente que fala assim, por que eu vou trabalhar? Eu vou começar a criar conteúdo na internet e vou viralizar, e não é bem assim que funciona. Tem um atleta que eu atendo, não vou dizer qual a modalidade e tal. Cara, ele entrou no mundo agora surreal. Entendeu? No mundo surreal, porque ele cresceu muito rápido, assim. Ele chegou no auge, assim, muito rápido, né? E uma vez ele chegou pra mim assim, cara, ele chegou chorando. Ele falou assim, cara, me ajuda. Porque eu me conheço, ó. Primeiro passo, lembra do primeiro bloco? Do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Ele falou assim, cara, se eu não me preparar, eu vou me perder. Eu me conheço. Tá tudo muito fácil aqui. Tá entendendo? Então, a gente precisa entender que a gente pode extrair os caminhos que ela fez, para que ela possa, que ela cresceu, que ela fez, mas eu tenho que tomar cuidado de não me influenciar por tudo aquilo que move e faz, porque os caminhos não são tão fáceis como se mostra, né? E aí, é interessante essa aqui, tá muito fácil, eu me conheço. Tem muita gente que tem, e obviamente as pessoas são diferentes, os caminhos, as trajetórias, até as infâncias, enfim, mas tem gente que tem uma vida fácil, né?
E tem outras que têm seus percalços ali, né? Essas pessoas que têm muito fácil... Fica aquele pensamento de, tipo, tá muito fácil, alguma hora vai vir uma pancada que eu não vou nem saber de onde veio, e aí a pessoa começa a entrar nesse processo de, putz, daqui a pouco vai vir, e gera essa ansiedade. Olha, eu já atendi, assim, muitos casos mesmo, assim, muitos casos, que eles caem numa depressão profunda. Mergulha no álcool, às vezes, mergulha na droga. Não tô generalizando, sim, não são todos... Mas muitos estão depressivos, cara. Não tem sentido de vida. Tá tudo tão fácil? Tudo fácil que eu quero, entendeu? Eu atendi uma pessoa, por exemplo, que assim, quantas vezes ela tava me atendendo, ela falou assim, tô estressada, vou pra Nova York. E aí ela mandava mensagem, sem mentira nenhuma, cara. Ela mandava mensagem, você compra passagem pra mim, vê se uma amiga minha quer ir que eu pago. E, cara, era uma pessoa que estava de uma forma profunda depressiva. Entendeu? Porque onde está o propósito? Entendeu? Tudo que eu quero, né? Tudo na minha mão, né? Então, às vezes a gente que já ralou muito na vida, a gente não sabe o quanto isso nos fez ser melhores e valorizar mais algumas coisas. Boa. Ô, Júnior, estamos caminhando para a reta final aqui, e aí eu gosto às vezes de dar umas provocadas, umas cutucadas assim, né? E aí eu tava pensando aqui, claro que tudo tem método, tudo tem estudo, e a gente, não só no seu trabalho, mas no trabalho da educação financeira, sim, e como a gente está juntando as coisas aqui, vamos tentar relacionar. Okay. Muita gente pode estar olhando a gente falando o seguinte, papo de coach isso aí, né? E ficou muito estigmatizado ultimamente aqui no nosso país, essa coisa de papo de coach, é meio isso, meio aquilo. O que você falaria, né, para essas pessoas que acabam tentando ou deslegitimar ou até mesmo colocar um pouco para baixo falando isso? Papo de coach, né? Porque você falou no comecinho que é coach também. Sim. E aí eu gosto de dar essa provocada. Virou sinônimo de coisa ruim. Pô, coach, tem tanto coach bom, né? Tem, tanta cara, gente que ajuda os outros mas a culpa é da classe mesmo, sabe? Eu acho que utilizaram a palavra coaching, a ferramenta funciona, cara. É de verdade, funciona muito, sabe? Mas foram usadas de forma errada, foram meio que sujando o nome. E muitas vezes do que falam mal, não estou generalizando, mas a culpa é nossa de muitos que apresentaram de uma forma errada, como se fosse uma forma milagreira, sabe? E não existe isso, cara. Isso realmente não existe. O coaching, eu fiz o coaching, isso foi em 2014 que eu me formei. Eu utilizo isso com forma integrada em outras ferramentas que eu utilizo porque funciona, mas não existe nenhuma mágica. Não existe mágica. Vou te prometer que em pouco tempo a tua vida vai mudar. Toma cuidado. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa dessas promessas. Mas tem muito coach bom por aí e gente assim muito boa no mercado mesmo, né? Mas é que muita gente misturou a parte de trabalhar a psicologia, misturar psicologia com coaching, psicanálise com coaching. Uma coisa tem nada a ver com a outra. O coach ele trabalha ali, né, as suas metas do presente para o futuro, né? E a gente tem que entender que tem muita coisa que é lá para trás. Então, acho que cada um tem que ficar no seu quadrado, aí as coisas funcionam. E uma coisa que é muito importante também, o processo ele passa pela sua autorresponsabilização, não do coach, ficar colocando a culpa nos outros, não, né? Você que está no processo, você que tem que caminhar, você que tem que fazer por onde para chegar no seu objetivo. É que, já que se provocou, eu vou mais além da provocação. Cara, a gente vê muito conteúdo na internet prometendo coisa fácil. Isso não existe. Não existe. Eu não existe. É um caminho por vez, né? Por exemplo, quando eu investo, você não vai ficar rico de um dia pro outro. Pouco provável. Mas se você começar, você vai chegar lá. É isso. Júnior, obrigado, viu? Que prazer receber você aqui na minha mesa, aqui na minha bancada do Papo de Dinheiro. Prazerzaço tê-lo aqui. E tomara que você continue ajudando as pessoas, sendo muito bem sucedido. Muito obrigado. E que você consiga aí continuar trilhando esse caminho sensacional que você está trilhando. Obrigado, Felipe, pelo convite. Quando precisar, estou aqui à disposição. E parabéns também pelo seu trabalho. Eu sou muito fã daquilo que você faz. Obrigado. Recíproco. Valeu. Júnior Silva, psicanalista, mentor, apresentador do Bem Sucedido aqui. Pegou, captou as mensagens aí do nosso querido Júnior Silva? Se não, volta o vídeo, assiste a gente no YouTube e vai lá anotando ponto a ponto. Vou ficando por aqui, semana que vem a gente está de volta aqui com o Papo de Dinheiro. Um forte abraço, ótima semana para vocês. Tchau, tchau.